Em pronunciamento ao vivo pelas redes sociais, o deputado distrital Thiago Manzoni mostrou a diferença de postura do Grupo Globo em relação ao governo Lula, comparando com a postura assumida pela emissora durante o governo Bolsonaro. O deputado explicou que não se trata de uma opção ideológica, mas refere-se simplesmente a quem paga mais. Manzoni leu uma notícia que relatava que em menos de 2 anos de governo Lula, a Rede Globo já recebeu mais recursos do governo federal do que durante todo o governo Bolsonaro. O deputado apresentou dados e disse: só esse ano a Globo já recebeu, nem chegamos em dezembro ainda, só de janeiro a outubro. A Globo já recebeu mais do que recebeu no ano em que o governo Bolsonaro mais tinha pago para ela. Nesses 2 anos de governo Lula, o governo já pagou mais para a Rede Globo do que nos 4 anos do governo Bolsonaro. Esses são fatos. O deputado comparou as linhas editoriais da emissora conforme o governo, dizendo: se vocês forem buscar as matérias relacionadas ao governo federal durante o período do governo do presidente Bolsonaro, você vai ver que as matérias eram sempre pejorativas, eram matérias críticas ao governo federal. Era como se tudo que ele fizesse fosse errado e não tivesse absolutamente nenhum acerto. Manzoni comparou, agora, com os cofres cheios pela publicidade da SECOM, a mesma emissora de televisão não enxerga os erros deste governo. O deputado explicou que, para além de não mostrar os erros do governo Lula, a emissora ainda atribui os problemas do Brasil ao ex-presidente, lembrando, por exemplo, que a culpa de todos os incêndios e queimadas ocorridos no Brasil durante o governo Bolsonaro eram atribuídas ao então presidente e a seu ministro. Com a troca de governo, a responsabilidade, no entender da Rede Globo, não é do governo atual. O deputado apontou: quando a gente vai ver as razões, a gente vai ver que a verba publicitária está fazendo uma diferença brutal aí no comportamento da emissora e na linha editorial da emissora. Começo com a primeira notícia aqui, que é uma notícia de âmbito federal, notícia da revista Veja, publicada no dia 13 do 11, ou seja, ontem, que diz que sob Lula, Globo recebe mais da SECOM do que em 4 anos de governo Bolsonaro. Entre 2023 e 2024, a Rede Globo recebeu 177 milhões e 200 mil reais em publicidade do governo federal por meio da Secretaria de Comunicação, a SECOM. O montante supera os 177 milhões que o Palácio do Planalto pagou à emissora e suas afiliadas durante a presidência de Jair Bolsonaro entre 2019 e 2022. Os números foram levantados por Veja, a revista, Veja, na base de contratos da SECOM e consideram as peças publicitárias veiculadas entre janeiro e outubro de cada ano. Somente em 2024, a Globo já foi agraciada com cerca de 87 milhões e 200 mil reais, valor que supera os 86,3 milhões contratados durante todo o ano de 2022, em que o governo Bolsonaro mais favoreceu a emissora. Então aqui tem alguns fatos interessantes. Primeiro, o ano que o governo Bolsonaro mais pagou de verba publicitária à Rede Globo foi o ano de 2022, com 86 milhões e 300 mil reais. Só esse ano a Globo já recebeu, nem chegamos em dezembro ainda, mas só de janeiro a outubro, a Globo já recebeu mais do que recebeu no ano em que o governo Bolsonaro mais tinha pago para ela. E nesses 2 anos de governo Lula, o governo já pagou mais para a Rede Globo do que nos 4 anos do governo Bolsonaro. Esses são fatos, e esses fatos revelam com certeza uma parte do editorial, ou a razão, ou parte da razão do editorial da Rede Globo ter mudado tanto em relação ao governo federal nos 4 anos do governo Bolsonaro e agora nesses quase 2 anos de governo Lula. Vocês podem observar que, se vocês forem buscar as matérias relacionadas ao governo federal durante o período do governo presidente Bolsonaro, você vai ver que as matérias eram sempre pejorativas, eram matérias críticas ao governo federal. Então, alguém que chegasse aqui no Brasil e ligasse a televisão e fosse assistir um telejornal ou qualquer coisa
que o valha e achar que o Bolsonaro não tinha cometido acerto nenhum, absolutamente nenhum, durante os 4 anos do governo. É como se tudo que ele tivesse feito, ou como se tudo que ele fizesse, fosse errado, e ele não tivesse absolutamente nenhum acerto. E agora, com os cofres cheios pela publicidade da SECOM, a mesma emissora de televisão não enxerga os erros deste governo. Dou alguns exemplos. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, apareceu em uma solenidade no exterior, sentado ao lado de toda a cúpula do no mundo. Sentou-se ao lado do líder do Hezbollah, do líder do Hamas, enfim, aquela galera toda. Aliás, tem uma foto que circula na internet, porque Israel já eliminou todos aqueles líderes dessas organizações. O único que não foi eliminado foi o vice-presidente Alckmin. Isso repercutiu? Não. Não repercutiu por quê? Não repercutiu, dentre outros motivos, e certamente este é um motivo preponderante, porque esta emissora de televisão tem recebido, a Rede Globo tem recebido muito dinheiro de verba de publicidade do governo federal. Narrei fatos obtidos pela Veja, publicizados pela Veja, e fiz um comparativo entre a postura da emissora no governo Bolsonaro e a postura da emissora no atual governo. E se nós formos observar com cuidado, a gente vai ver que muitas das tragédias desse governo atual são publicadas pela emissora de televisão, colocando a culpa em Bolsonaro. Eu dou exemplo, os incêndios que queimaram o Brasil durante todo esse ano. A imprensa, e em especial este veículo de comunicação, muitas vezes culpou o presidente Bolsonaro, culpou o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, como se eles fossem responsáveis pelo que estava acontecendo. Quando a gente vai ver as razões, a gente vai ver que a verba publicitária está fazendo uma diferença brutal aí no comportamento da emissora e na linha editorial da emissora. Bom, segunda matéria, gente, se vocês quiserem botar pergunta, bota aí, viu? Eu fico tentando olhar aqui, enquanto eu vou falando, eu vou tentando olhar, respondo vocês. Argentina, uma notícia da Argentina. A justiça confirma 6 anos de prisão para Cristina Kirchner. A justiça argentina confirmou nesta quarta-feira, dia 13, a sentença que condenou a ex-presidente Cristina Kirchner a 6 anos de prisão por corrupção e que a proibiu de exercer qualquer cargo público. Kirchner traça um paralelo com a prisão do presidente Lula em 2018 para se considerar vítima de uma perseguição política. Do lado de fora do tribunal, militantes da ex-presidente protestaram contra a sentença e contaram com a participação da ex-deputada brasileira Manuela Dávila. Escala 6x1, o pessoal está perguntando aí, daqui a pouco eu falo da escala 6x1. Metrópolis, do dia 13/11, a matéria. É muito interessante que o modus operandi dos partidos e dos políticos do Foro de São Paulo é basicamente o mesmo em todos os países onde eles chegam ao poder. Então, a gente teve aqui no Brasil o Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em 3 instâncias de julgamento por diversos crimes que cometeu. Foi condenado na primeira instância pela 13ª Vara Federal de Curitiba, depois o TRF, depois o STJ. E agora, depois ele foi descondenado, né? Em embargos de declaração, depois que o Supremo já havia mantido as condenações, já tinha negado um monte de habeas corpus, depois disso tudo, numa guinada mirabolante, ele foi descondenado e depois foi alçado à presidência da República. Mas o modus operandi é muito parecido em todos os países do Foro de São Paulo e agora Cristina Kirchner é condenada a 6 anos de cadeia por corrupção. É muito semelhante à forma como eles operam e eles o fazem dessa forma, de maneira premeditada, deliberada. Eles acham que está tudo bem se for pela causa e se for pela revolução lá que eles querem. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, assédio de reputações, entre outras.
grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes, atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem sua receita confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org